Olha o tempo aqui. Eu sou Marcelo Araújo e nós começamos agora mais uma edição de A Live. Aqui sempre entrevistas interessantes com gente das mais variadas áreas. E hoje nós vamos de música, direto do estado de São Paulo. Nós vamos ter aqui a banda Escrota, representada pela Yasmin Amaral e pela Tami Leopoldo. Já chegou alguém aqui que eu vou adicionar? Só um instantinho. Pá, esperando entrar aqui. Oi. Opa, tem mais. Opa, enviei o convite, deve ter. Às vezes o Instagram dá como é que se fala? Dá umas falhas aí, mas o convite foi enviado para participar da live. É só aceitar, né, que vocês vão entrar aí. Enfim. Opa, entrou. Opa, tô vendo. Ah, Olá, tudo bom, Yasmin? Como é que olá, vai? tudo bem? Olha, eu não tô te ouvindo pelo fone, tô te ouvindo por aqui por algum motivo. Vocês estão me ouvindo bem? Opa, deixa eu botar aqui de novo. Eu tô te ouvindo pelo fone, você tá ouvindo? Alô? Oi, oi, Eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo tô agora? ouvindo. Você tá me vendo bem? Tudo Tô vendo certo? bem também, tudo certo. Beleza, a Tami vem também? A Tami não vai conseguir participar, a gente tá assim numa semana muito Aham. corrida, porque Não, agora tudo bem. começa a turnê e domingo, sábado é o primeiro show, então a gente tá correndo, agilizando todas as coisas. O Tami falou, vai amiga, vai você por mim, responde tudo, e aí eu vou assumir aqui hoje. Tá bom, Yasmin. Então, em primeiro lugar, muito obrigado aí por você aceitar participar dessa live e ainda os agradecimentos ainda mais efusivos pelo fato de saber que vocês estão justamente em meio ao início de uma turnê e mesmo assim você está aqui gentilmente participando, cedendo o seu tempo. Obrigado mesmo, uma honra conversar com você. Obrigado pela Imagina, presença mais uma o vez. prazer é nosso. Tá certo, Yasmin. Só fazer uma breve recapitulação aqui. Bom, eu sou fã aí da Escrota, tive o privilégio de ver a Escrota ao vivo aqui em Brasília, né, no Toinha Brasil Show, no festival que Legal, tocou o Macacongs 2099, que por sinal vai ser entrevistado aqui amanhã também, e o Dirty legal. Rotten Imbeciles, DRI, ou pra gente aqui do Brasil, DRI, né? Então, nesse festival eu tive o privilégio de conhecê-las, inclusive, tirar foto. Parabéns, o som de vocês é fantástico, o trabalho de vocês é maravilhoso, gostei pra caramba. E a galera que estava lá toda também, com certeza. E, enfim, nesse show, só a primeira pergunta. Você, Yasmin Amaral, que é guitarrista e vocalista da banda, a Tami Leopoldo, contrabaixista e backing vocal, Exato. e tinha um baterista também. Vocês não estão mais com aquele baterista, ele já saiu da banda? Infelizmente o John saiu da banda. Ele ficou com a gente um bom tempo. Opa, voltou? Desculpa, caiu aqui. Tá no lugar. Aham, desculpa. Pode falar. O John, ele acabou saindo da banda. A gente oficializou no final do ano passado. Foram por questões assim mesmo de desencontro de agendas. Ele também, enfim, queria dar prioridade a outros projetos e acabou Uhum, optando por não seguir com a gente, mas ele gravou o nosso álbum novo, então assim, a nossa relação é muito boa com o John. Não foi assim, uma briga, foi só uma questão mesmo de uhum, disponibilidade, de tempo e etc. E aí agora a gente está para anunciar aí algumas coisas que vão acontecer dentre elas. A gente não vai ainda oficializar um baterista, a gente vai ficar com uma pessoa por um tempo, até que de fato a gente sinta essa segurança em assumir alguém, porque é uma decisão muito importante, né? Mas em Curitiba a gente já vai tocar com uma pessoa que aí a galera vai saber quem é. A gente quer fazer a grande estreia, assim. que legal, ficar surpreso então. É sábado o show em Curitiba, não é isso?
Exatamente, sábado. E vocês vão abrir pro Napalm Death, não é isso? Exato, a gente tá bem feliz porque a gente fez o Toinha, né, com o DRI, que foi já uma super experiência. Eu nunca tinha visto DRI, tive esse privilégio de poder ver pela primeira vez de cima do palco, inclusive. E agora com o Napalm Death, que também foi uma outra surpresa, assim, um presente pra gente. Poder começar a turnê do álbum novo, abrindo esse show, é realmente muito especial. Que representa para você assim tocar junto com Napalm Death assim na mesma noite, abrindo para eles? É isso, assim, a realização de um sonho. Primeiro, porque eu nunca tinha visto também o Napalm, então vai ser a primeira vez. Além disso, vai ser a primeira vez, assim, em grande estilo, porque eu já vou estar meio que dividindo ali o mesmo espaço, né? Então, eu acho que muitas pessoas, assim, não vão ter essa oportunidade que a gente está tendo de poder fazer isso. E é que nem eu disse, vai marcar, vai ser o primeiro show da turnê desse álbum que está sendo tão discutido, tão divulgado, tão, enfim, a gente vai fazer uma divulgação muito boa dele esse ano. E aí, quando a gente lembrar disso, pro resto da nossa vida, a gente vai lembrar que o primeiro show do álbum foi justamente no show junto com o Napalm Death. Então, acho que vai marcar, assim, a gente para sempre. Legal, parabéns. E como é que foi? Você falou que viu o show ali do palco do DRI, você chegou a conhecer o pessoal lá, o Spike Cassidy, o Kurt Brecht, conversou com eles, trocou uma ideia, como é que foi? Como é que são os Então, a caras? gente. Não, eles não conversaram com a gente não conseguiu ter uma Uhum, troca. Eu acho que a língua trouxe essa distância, apesar da gente. Enfim, eu falo inglês, mas como eles estavam meio que interagindo entre eles, ficava aquele desconforto de você chegar lá e se meter no uhum, meio. Então a gente acabou uhum, não conversando por conta disso, a gente só tirou umas fotos, eles foram super simpáticos, tipo, boa noite. E aí, tudo bem, pegamos o van juntos também, mas a gente não teve uma troca assim de poder conversar uhum. e, enfim, ter aquele sonho de Sim. princesa, assim, né? De poder ficar trocando ideia com seu ídolo, não foi exatamente o que aconteceu. Mas eu acho que é normal também, eles já tinham feito alguns shows, eles estavam bastante cansados, apesar de que depois do show do Toinho, a gente foi pro hotel. E a escrota saiu para o aeroporto umas 4 da manhã, mais ou menos. E eles ainda estavam no lounge conversando, assim, dando risada. Então, eles parecem ser Sim. bem amigos, assim, entre si, sabe? De ficarem trocando ideia Uhum. depois do show e tudo mais. Então, assim, foi uma experiência bem positiva, apesar de não ter sido tão próxima. Legal, bacana. É, eu queria te perguntar o seguinte: quando foi que começou a sua relação com a música? Quando que você começou a se interessar por música, gostar de música e depois pensar em, enfim, tocar, formar uma banda? Boa. Eu sempre fui uma pessoa bem musical, assim, sempre tive atrelada a coisas que envolvessem música. Então, desde pequena, eu já tinha essa inclinação a gostar de música. E aí, conforme o tempo foi passando e eu fui descobrindo o que era cada coisa, então, por exemplo, eu fui descobrir o que era uma guitarra mesmo quando eu tinha uns 9, 10 anos de idade. E aí eu entendi que aquele instrumento me chamava mais a atenção dentro de uma composição. Então, assim, de todas as coisas que aconteceu dentro de uma música, quando tinha uma guitarra legal, eu me sentia mais afim de continuar ouvindo. Então, eu entendi que aquele era o instrumento em que eu gostaria de aprender e me desenvolver. Eu tive também a grande sorte, a felicidade de poder ter crescido numa cidade em que tinha um fomento à cultura. Então, no interior de São Paulo, numa cidade chamada Matão, naquela época em que eu tinha, sei lá, 10, 11, 12 anos, que foi a época em que eu comecei a aprender a tocar, tinha um festival de música que incentivava muito os artistas autorais e também as mulheres, assim. Então, eu já comecei meio que tendo uma rede de apoio, outras meninas tocando também, a cidade muito movimentada por conta da música. Então eu tive essa felicidade de fazer esse encontro entre o que eu gostava e ter essa oportunidade de estar num lugar em que isso era valorizado, sabe? Hoje já nem tanto, pela realidade de hoje, mas naquela época foi incrível para mim. E aí depois disso, depois que eu comecei a tocar guitarra, violão, etc.,
eu comecei a ser convidada para outros projetos e fui descobrindo assim onde estava o meu estilo. E aí foi onde eu fiquei mesmo os pés dentro do thrash metal, que é onde eu me sinto bastante feliz e confortável. Sempre foi um sonho para mim ter uma banda de thrash metal. Eu já toquei anteriormente death metal com outras bandas. Já tinha tocado um pouco de cover e etc. Mas quando eu de fato caí dentro do trash, e que foi nessa vez com a Escrota, que era onde eu podia desenvolver riffs da maneira com que eu via assim que outras bandas não estavam fazendo, eu queria muito poder fazer, e encontrei a Tami, que enfim é uma amiga minha há muitos anos também, eu e a Tami a gente já se conhece há uns 10, 11 anos, então é uma amizade longa. E meio que fez o casamento perfeito, e realmente aqui é o meu lugar, onde eu me sinto bem confortável em estar e tocando o instrumento que eu toco também. Uhum. E você aprendeu a tocar guitarra como? Você foi autodidata, teve aula? Como é que foi? Eu tive algumas aulas, eu não fui assim, uma aluna de um instrumento. Eu comecei aprendendo sozinha, vendo bastante coisa na internet, em revistinha, que na época ainda era algo que se comprava. Eu ainda peguei a Uhum. saída assim da era das revistinhas para o totalmente digital. Eu não sei se hoje alguém compra, mas eu comprei algumas, principalmente assim, quando ia viajar com a família, comprava algumas cifras para ver musiquinhas para tocar na praia, música para tocar, sabe? E, sei lá, em ocasiões em que as pessoas queiram cantar alguma coisa que seja genérica. E aí fui aprendendo assim, até que de fato eu senti a necessidade de ter algumas aulas teóricas mais voltadas para as escalas e coisas que eu não tinha noção, que eu só sabia de feeling mesmo, de entendendo o instrumento. E aí eu fiz algumas aulas voltadas para isso, para solo, para entender quais eram as possibilidades de escala, entender um pouquinho também da teoria musical. E acabei, depois de um tempo, cursando um ano de conservatório, fazendo violão erudito. E então eu tenho bastante noção assim de harmonias, etc. Mas foi tudo um grande acaso, assim, a maior parte, a minha base mesmo foi tocando sozinha. Ah, que bacana, que interessante. E quais são assim as suas influências musicais, né? Você falou que você estudou música erudita, né? Enfim, o que que você gosta de ouvir? O que que te influenciou como guitarrista, como cantora, como artista em geral? O que que você ouve? Eu, eu sou muito eclética, eu sou uma pessoa que eu ouço de tudo, não teria como ser diferente, assim, a minha família ouve muitas coisas, então a minha mãe tem uma grande responsabilidade nisso também, ela gosta muito de música, e ela me colocou para ouvir coisas assim que na infância, na adolescência, eu achava super cafona, tipo Chico Buarque, Fagner, Caetano Veloso. Eu ficava, ah, meu Deus, nunca isso aqui vai acabar. E hoje são artistas que eu realmente gosto bastante. Depois dessa experiência também no conservatório e, enfim, tendo essas aulas de violão mesmo, eu entendi quão relevante eles são para a música brasileira. Então, foi toda uma mudança de perspectiva. Eu gosto muito mesmo. Tem até uma tatuagem com a música do Chico Buarque. Então, assim, eu gosto bastante dessa parte da MPB. Mas, obviamente, que meus pés estão fincados no metal. Então, tudo que tange, assim, a questão do trash mesmo é onde eu mais me agrado e onde eu tenho bastante conhecimento. Eu falo que eu sou uma Wikipedia dessa área do metal, porque eu realmente sei muita coisa, porque eu era muito nerd, assim, eu pesquisava as histórias enfim, do Dave Mustaine ter saído do Metallica e o Kirk ter vestido no Êxodos, e, enfim, todas essas formaçõezinhas eu sabia de cor, então eu realmente sou muito nerd nesse sentido, eu gosto bastante. Mas eu também sou muito da bagaceira, eu gosto muito de dançar também. Então, se tiver tocando um pop, se tiver tocando um brega funk, eu vou dançar. Eu adoro também me Uhum. divertir com música. E eu acho que é essa a função da música, é completar a nossa vida de alguma forma, assim. Então, obviamente que eu não vou fazer um pop, eu não vou fazer um brega funk, mas se eu estiver numa festa e estiver dançando,
eu com certeza vou ouvir e vou ficar super feliz de estar vivendo aquele momento, sabe? Então é muito disso, assim. Mas tem, lógico, que influências que eu acho que sempre estão me acompanhando e que por muito tempo eu carreguei comigo, até no meu apelido, assim, de MSN e tudo, que são o Êxodos, o Anthrax, enfim, essas bandas clássicas, assim, sempre tiveram ao meu lado e sempre me relembram o porquê, o motivo de eu estar fazendo as coisas, sabe? Então, eu gosto bastante. Eu gosto de muita coisa, Marcelo. Eu posso ficar aqui falando mil, mil Uhum. horas que vão ter indicações para eu dar. Não, bacana, que legal que você tem tantas influências diferentes. É, Tem. até uma curiosidade, né? Você citou o Chico aí, o que que você achou dele receber ontem o prêmio Camões aí, finalmente, depois de 4 anos? Pois eu acho que o Chico, assim, é um grande merecedor de muitas coisas. Eu acho ele um perfil meio egocêntrico. Eu tenho um pouco de medo de conhecê-lo, sabe, pessoalmente. Enfim, a minha admiração por ele diminuiu, ver que ele é um ser humano, porque ele de fato fez coisas muito inovadoras e que são reconhecidas pelo mundo inteiro, só não eram reconhecidas de uma maneira formal, né? Mas assim, quando você fala de bossa nova, quando você fala de MPB, ele é uma referência mundial. As pessoas realmente ficam impressionadas com o trabalho que ele fez e ele é uma pessoa viva. Então, assim, gente, não vamos esperar o cara morrer para ele começar a ser, né, canonizado e tudo mais. Eu acho que ele realmente merece. Eu não consegui estar nessa turnê que ele fez, não sei como que ele chamou isso. Foram vários shows em seguida, né, dentro de um único lugar, tipo Coldplay, só que brasileiro. E eu não consegui ir, mas algumas amigas minhas foram. E eu acho que é simplesmente incrível a gente poder ter acesso a isso ainda hoje em vida, sabe? Eu acho muito massa. Legal, bacana. E como foi que surgiu a banda Escrota, né? Você estava falando que você é amiga da Tami há muito tempo, né? 10 anos, você falou, mais ou menos. Como é que vocês se encontraram e decidiram criar essa banda? Como é que foi o início? A gente já tinha tocado juntas numa outra banda de death metal. E foi assim uma paixão imediata, tanto ela por mim, porque na época eu era bem novinha, eu tinha uns 14, 15 anos, e eu pela Tami eu achava muito legal ver ela tocando, eu já tinha criado uma admiração e um respeito, e ela meio que me adotou, né? E aí depois disso a gente ficou inseparáveis, assim. A gente chegou a se distanciar um pouquinho quando a banda se desfez. Mas logo em seguida, quando foi em 2017, ela já me chamou para formar o que seria a escrota, porque a gente também não sabia onde ia dar, a gente não sabia nem que ia passar de um ensaio. Foi totalmente despretensioso mesmo esse encontro. Ela sugeriu uma data, a gente levou alguns covers, porque toda banda começa meio que, né, Frankenstein, assim, tipo, um escolheu uma música, outro escolheu outra, para ver o que que a gente gostava mais de tocar. E eu lembro que nesse primeiro ensaio, eu falei assim, gente, posso levar um riff pra gente tentar trabalhar em cima? Ou vocês acham que é cedo demais? Aí elas falaram, não, leva, vamos tentar. E nesse primeiro ensaio já saiu o que seria, né, a Bife do Inferno, que é uma música nossa aí, enfim, do primeiro álbum. E aí já começou a tomar forma. Então, ali em 2017, a Tami teve essa ideia de reunir algumas amigas dela e acabou que deu certo, né? Legal. Então No foi assim. começo era você, ela e mais uma pessoa na bateria. Era a Miriam na bateria e a Mars no vocal. Só que aí a Miriam saiu também e a Mars também saiu, por isso que eu assumi a voz. Uhum. E você falou que tocaram uns covers aí. Curiosidade, quais foram os covers aí? Você lembra que vocês tocaram no primeiro ensaio? Lembra? A gente tocou Ratos de Porão. Se eu não me engano, foi a Pop e Repressão, porque foi uma música que a gente tocou por um tempo. É, tanto, assim, a gente não tinha repertório para fazer show. Então eu lembro que Ratos a gente tocou bastante, Deve Ser, Censura, do Deve Ser. E a gente tocou El Seven também. Eu não lembro se foi drama ou se foi cheat list ou se foi alguma coisa assim,
mas eu lembro que a gente tocou alguma música do El e aí a gente começou a trabalhar nessa autoral. E o nome da banda? Como veio o nome da banda? Essa é uma boa história, assim, porque foi tipo o terceiro ou quarto ensaio da banda. A gente tava já com pessoas querendo ver o nosso show, porque, enfim, era reunião minha com a Tami, que já tinham tido uma banda juntas. E aí, quando a gente falava, as pessoas, não, vamos fazer show de vocês, vamos fazer show e tal. E aqui no interior, toca num bar, alguma coisa assim. Só que a gente Uhum. não tinha um nome e não tinha nada, não tinham fotos, não tinha nada. E aí a gente começou a pensar em nomes femininos e que fossem curtos. A gente ficou muito pensando assim, pô, nervosa, né? Nervosa é direto, é um nome só, e é isso. Surra. Na época, a Miriam namorava com o vocalista do Surra, então a gente ficou muito pensando, pô, a gente tinha que ter um nome impactante e tal. E aí a gente se fechou numa salinha, inclusive o Léo, que é o vocal do Surra, estava lá com a gente nesse dia. E aí a gente começou a jogar nomes. Fomos jogando, fomos jogando. Tinha uma possibilidade muito forte de nome ter sido grotesca. E a gente ficou assim, super triste, porque, pô, não acredito que a gente só conseguia chegar em grotesca, sabe? Que nome ruim. Não dá, ninguém vai querer seguir a gente. E aí teve uma hora que, enfim, alguém falou alguma coisa, eu falei, não sei o que, essa pessoa é muito escrota. Aí, pô, que escrota, pode ser. Aí a gente começou a brincar, vamos colocar, ao invés de C, vamos colocar o K. Aí o Léo falou, vamos colocar um trema no O, porque o trema dá um charme, o trema é universal. Se vocês forem para Europa, o trema é usado lá. Então a gente começou muito a brisar nisso e criou uma página no Facebook só para marcar exatamente o dia em que tinha sido escolhido o nome, né? E também começar a marcar o show e pedir logo, porque a gente não tinha logo, não tinha nada. E aí ficou escrota, a gente ficou meio insegura, assim, porque poderia causar uma má impressão a priori, assim. Mas pelo contrário, as pessoas entendem muito bem a escolha do nome, tem tudo a ver com a banda. Então, é isso, foi meio que isso que aconteceu. Legal. Chico Enslayer falando é nós. O Ramon Barreira falando escroto é sensacional. Ele também comentou, achou legal vocês terem tocado no cover da L7, um Sim, eu dos sei bem sempre. as meninas aí do grunge. Legal. Bacana. E como é que foi o começo, né? E vocês nome, né? Fizeram nome, conseguiram nome, tal, já tinha um ensaio, os primeiros shows. Como é que foi o primeiro show da banda? Você lembra? Onde foi que vocês tocaram? Lembro bem, a gente tocou em Rio Claro, no Antifascista, que, enfim, é um evento que acontece esse ano, enfim, trouxe uma banda da Itália, é um evento que acontece recorrentemente em Rio Claro. E foi a nossa estreia, assim, eu lembro que foi num dia super legal, tava cheio de gente que a gente tinha próximo, assim, da gente, bandas, enfim, que eram amigas nossas. E eu ia falar alguma coisa do começo. Ah, sim, a gente, antes de fazer o primeiro show, antes de qualquer coisa, a gente publicou um vídeo no Facebook de um ensaio nosso, falando, gente, vai ter, sei lá, show em breve, alguma coisa nesse sentido. Olha aqui essa música que a gente fez, que é inclusive a Bife do Inferno, que era que a gente já estava mais segura, com o material mais pronto, né? E aí esse vídeo explodiu, assim, ele viralizou muito. Foi, assim, absurdo. Até para os dias de hoje, assim, se eu tivesse de novo um vídeo que tivesse tanto de visualização que teve na época, acho que foram, sei lá, 100 mil visualizações, não sei quantos mil compartilhamentos, é uma loucura. E aí a gente sentiu o peso da responsabilidade, porque aí começaram a aparecer muitos shows. E a gente não estava 100% pronta para fazer todos esses shows, porque não tinha, assim, um repertório muito bom, era uma banda começando, então, enfim. Mas aí acabou que deu tudo certo. Os primeiros shows foram isso, Rio Claro, São Carlos, que é onde eu moro. A gente fez um show super legal também, que tem um vídeo na internet. Então, quem quiser ver, é um dos primeiros registros da banda. Então, acho que é uma marca muito bem aquela época pra gente, nossa história.
E aí amigos já começaram a dar oportunidades pra gente em outras cidades. Quando foi em 2018, um ano depois assim de banda, que era uma banda bem crua ainda, lançando seu primeiro material, a gente já saiu do estado pela primeira vez, fomos para o sul, fomos para Brasília. Posteriormente, a gente já foi convidada com um ano de antecedência para o Abro Pro Rock, então a gente ficou um ano sofrendo, esperando chegar o Uhum. Abro Pro Rock. Fomos para Rio Negrinho, enfim, a gente fez muitos shows em 2018, graças ao Eticamente Questionável. E a partir daí, mais pessoas foram conhecendo a gente cresceu em questão de números nas redes sociais, no Spotify, enfim. E foi isso, o começo eu acho que fez total diferença. A banda é de São Carlos. Eu sou de São Carlos, exatamente de Rio Claro. Então a gente divide esse peso aí, a gente fala que é meio lá e Uhum. meio cá. As duas cidades são próximas. São próximas. São uns Uhum. 40, 50 minutos, uma da Ah, outra. bacana, pertinho. Legal, e vocês tocaram no Abril pro Rock. Como é que foi tocar no Abril pro Rock? Que é um festival assim consagrado já desde mais de 30 anos, né? Desde o festival que tocava Chico Science, e essas bandas de Mangue Beat lá, entre outras, né? Até Sim. nacionais, Sepultura, muita gente já passou por lá. Como é que foi se apresentar nesse festival? Foi, assim, pra gente muito indescritível, assim. Eu lembro que quando a gente foi convidada, eu realmente não acreditava. Eu achava que, sabe quando fazem uma ligação de curadoria mesmo, sabendo se você tem interesse, e aí colocam outras bandas na frente e acabam te esquecendo. Às vezes isso acontece, e eu achei que ia ser uma dessas situações. Só que aí realmente começou, a conversa ficou muito séria, sabe? De uma hora para outra, a gente realmente ia tocar e estava sendo anunciado e a gente conseguiu fechar um outro show também em Fortaleza pela primeira vez, indo, enfim, para o Nordeste, tocando com a Escrota. E aí foi assim, realização de sonho mesmo, de ver uma galera reunida e realmente sabendo cantar as músicas que eu não sabia que tinha já uma certa Uhum. relevância. A gente vendeu muito merchan aquele dia. Além disso, para mim também tem uma importância pessoal muito grande, porque eu sou muito fã de Nuclear Assault. Eu era louca por Nuclear Assault, sou ainda. Inclusive, tô com a camiseta do Nuclear Assault, eu tinha esquecido. Legal. Do Coração. E eu fui em vários shows, assim, meu aniversário de 14 anos ou 13 anos, acho que foi 14. O meu presente de aniversário foi um show no Coração. Então, assim, eu sou muito fã. E aí, quando eu soube que eles iam tocar, eu fiquei triplamente feliz. Falei, olha, não precisa me dar água, comida, nada. Eu não quero nada. A única coisa que eu quero é ver o Nuclear de cima do palco. E aí, realmente aconteceu. Eu ganhei água, comida, ganhei tudo. Mas também, mas também vi o show de cima do palco. Para mim foi muito importante, assim. Tem fotinhas minhas cantando no microfone, porque eu fui muito tiete aquele dia, foi meu dia de me divertir. E foi sensacional, assim. Tinha muita gente com relatos super legais, assim. Tem inclusive um colega meu que tava lá, enfim, que eu ou conheci aquele dia, que ele falou, meu, gostei muito de vocês, acho a pauta super importante, vamos continuar se falando, e de fato a gente se fala até hoje, assim. Então realmente fez conexões ali pra vida toda, assim, eu amei tocar. Bacana, Yasmin. Deu para conversar com o pessoal lá no dia, com, Não, aí deu. ao contrário do Aí, DRI. é porque, assim, que nem eu te falei, eu já fui em alguns Aham, shows do Nuclear Assault. Quando eu cheguei aham. lá, eles meio que já sabiam, de novo essa menina aqui, né? Tá bom, então. E aí a gente tirou foto juntos. O John Connolly, quando terminou o show, ele me pediu pra levar ele pra galera, porque ele queria conversar com as pessoas. Eu fiquei meio que fazendo a intérprete ali, entre ele e as pessoas. Tirei foto dele com a galera também. Então eu fui meio que acompanhando ele de fã barra ajudante ali. Então foi uma experiência única, assim. A gente conseguiu conversar com outras pessoas. Nesse dia eu tive também o prazer de conhecer pessoalmente o Jairo, que é do Troops of Doom, mas na época ele estava tocando com The Mist.
o Vladimir Korg, que também é uma pessoa incrível, que é o vocalista do The Mish. Então, assim, foi onde a gente realmente conseguiu falar com as pessoas, foi ali. A gente teve realmente essa oportunidade e eu senti esse reconhecimento, assim, de fato as pessoas sabiam quem era a gente ficou assim de cara, pô, e são ídolos pra gente, né? Pessoas que a gente vê desde pequeno, assim, tocando. Então foi muito massa nesse dia, deu pra conversar bastante. Legal, que legal. Falando, você até citou, né, que acho que o primeiro show de vocês, né, há pouco você falava, foi num evento antifascista, né, um evento conhecido. E eu lembro, inclusive, que você também falou sobre essa questão do antifascismo aqui no show de Brasília, quando você se apresentou lá no Toinha, né? Queria que você falasse um pouco a respeito das letras, enfim, tem a questão do empoderamento feminino, né? Fala sobre violência contra a mulher, várias questões. Queria que você falasse um pouco sobre os temas, né? O que que inspira? Você que faz as letras, né? Quais são as temáticas da escrota, né? Do que vocês falam nas letras? Boa. A Escrota, assim, na sua definição, é uma banda feminista e antifascista. Então, a gente dá muita prioridade a essas pautas, pautas que envolvem temas sociais, políticos, relacionados à questão da mulher também. Então, o nosso primeiro trabalho, ele é muito marcado por isso. O Eticamente Questionável, ele fala sobre repressão policial, ele fala sobre repressão religiosa também, em que muitas vezes a religião cristã, principalmente, impõe certos dogmas enfim, acaba oprimindo e tendo vários conceitos machistas e etc. A gente fala também, obviamente, sobre feminismo, a música Mulheres é exatamente apenas falando sobre isso. Então, assim, acho que a Escrota ficou muito bem posicionada já de cara. A gente já conseguiu passar a mensagem nesse primeiro CD. E a partir disso a gente só foi desenvolvendo outros e outros temas que tivessem relação com esse universo. O EP que a gente lançou ano passado, o Terror, ele fala um pouco sobre músicas de terror, né, de filmes de terror, etc. Mas ele também tem como princípio ser um álbum de filmes de terror que tivessem mulheres como protagonistas. Então a gente sempre tenta trazer essas pautas importantes, mesmo que não soe tão posicionado, digamos assim, seja de uma forma diferente enfim, que seja divertido, mas que ainda assim a gente esteja trazendo alguma reflexão. Então, basicamente sobre isso, quem escreve as músicas geralmente sou eu e a Tami. A gente se divide bastante nessa função, ela traz muitas ideias assim para a mesa. Eu também faço bastante coisa sozinha às vezes e ela complementa. Então a gente tem uma troca bem legal nesse sentido. Uhum. Queria até te pedir uma opinião, até na live que eu estava fazendo ontem com outra pessoa aqui, que o tema era sobre motocicletas na cultura pop, né? Então a gente, o convidado falando sobre essa questão das motos, né, no imaginário das artes e tal, mas inevitavelmente acabou falando também da questão das motocicletas, né, do presidente anterior, né? Enfim, que como a motocicleta foi apropriada pela ideologia fascista, né? Enfim, e a moto tem a ver com o sonho de liberdade do rock, com toda essa cultura pop, blues, um monte de coisas legais. Da mesma forma, eu pelo menos percebi muitas pessoas roqueiras, né? E do meio roqueiro, do meio do metal, até do punk, pessoas que eu convivia, por exemplo, na década de 80, que eram góticos, que eram do metal, do punk, e se tornaram, ou já eram, né, digamos, de extrema direita, fascistas, e aderiram a essas ideologias. Então, como é que você vê o rock, que também é uma música libertária em sua origem, né, que tem origem nos negros, norte-americanos, no blues, como é que você vê, você que é antifascista, a existência de músicos, né, no Brasil, tem vários, inclusive conhecidos aí, que aderiram ao fascismo, à extrema-direita, que são reacionários. Como é que você vê isso? Combina rock com fascismo? Eu acho extremamente incoerente. A gente, inclusive, escreveu uma música nesse álbum novo que abre, que chama Cena Tóxica. Justamente, assim, a primeira coisa que passou na minha cabeça quando a gente estava escrevendo essa música
foi a situação do Confessor com o Xamã. Eu acho realmente triste a gente ter o fim de uma banda clássica que demorou a se reunir, que já teve a perda do André Matos, assim, gente, é uma banda importante pro Brasil, assim, que mostrou a gente também para o mundo, que colocou o metal em novela, sabe? Então, o Xamã, para mim, tem vários significados. E acabou por um motivo justíssimo, que é esse posicionamento extrema-direita do Ricardo Confessori. E é triste, assim, eu acho completamente incoerente, porque é justamente o oposto que deveria ser pregado, justamente por a gente ser contra a cultura, ser, né, enfim, em vários aspectos, o metal é até considerado anti-música, assim, porque as pessoas, inclusive esses tempos, eu me deparei com uma pessoa me perguntando assim. Mas existe. Mas assim, ainda existe quem gosta de metal, uma coisa assim, ultrapassada, porque é feio, né? Não é exatamente bonitinho. E aí eu fiquei, cara, realmente as pessoas pensam isso, e isso é bom para lembrar a gente que a gente não tá no centro do universo, não estamos no padrão, e a gente não precisa seguir, sabe? Sei lá, esses aspectos de família tradicional e etc. Não existe isso. A gente deveria estar do lado oposto, na verdade, e é o que a gente prega. Eu realmente acho triste. Acho enfim, não deveria ter espaço, apesar de ter sim muito espaço. Eu tive, enfim, um choque de realidade esses tempos também, porque eu fui numa leva de pessoas em que pararam de ouvir Pantera. Eu ouvi uma ou outra vez, assim, escondido, e ficava me sentindo mal, ficava, meu Deus, eu tô apoiando aqui esse caos do neonazismo e tudo mais. E aí foi anunciado no Notfest, as pessoas foram no show deles com o Judas Priest, que tem o Robbie Halford, sabe? Eu não consigo entender, é como se nunca tivesse acontecido aquela declaração dele. E eu me senti bem otária de ter parado de ouvir tudo e todo mundo lá no show se divertindo e eu em casa, sabe? Sozinha na minha luta. Foi assim que eu me senti. Mas, enfim, existem outras bandas que realmente levantam a bandeira, que têm trazido discussões legais para mesa. Esses tempos também fui no show do Black Pantera, que eu achei super legal, porque realmente traz essa faceta, e até tem tudo a ver com o que eu tava te falando, de ter influências de músicas diferentes, porque eles não fazem exatamente só cover de bandas de metal, rock, etc. Eles puxam ali um pouco do Racionais, Elza Soares, etc. Então acho que é uma banda que vem para agregar, entendeu, aqui no cenário Brasil, mas em contrapartida a gente ainda dá margem para esse tipo de discurso dentro da cena e é lamentável. Uhum. E falando um pouco sobre o som da banda, né? Você falou das letras, né? Dessas temáticas todas que vocês desenvolvem, né? De protesto, antifascismo, é, defesa feministas, etc. O som, como é que você define o som da banda? Você falou que tem uma influência muito grande de thrash metal, mas você gosta de muitos estilos musicais e tal. Como é que você define o som da Escrota? É thrash metal? É o crossover thrash? Como é que é o som de vocês? Tem uma definição ou não tem? Eu acho que a Escrota se sente bem confortável em se intitular como crossover, porque no primeiro álbum a gente tinha assim muita percepção de que tinha muita influência do punk. Era um som mais cru, mas também tinha muita influência do thrashcore. Então virou uma mistureba que a gente falou assim, gente, isso daqui é crossover. A gente tá pisando e a gente tá tentando se aproximar de coisas que acontecem ali no DRI, etc., que misturava também um pouco desses universos. Então, desde o começo, a Escrota sempre foi intitulada como uma banda de crossover. Com o passar do tempo, a gente teve uma aderência maior também no cenário do thrash metal. Então, a gente, enfim, as nossas composições, conforme elas foram evoluindo, também a gente refinou alguns riffs que passaram a ser um pouquinho mais complexos do que eram antes. E a gente colocou no bolo também um thread crossover. Então a gente se sente bem confortável com isso, em se intitular assim, até porque o crossover mistura muitas coisas, também não é só a questão do punk, também tem muito do hardcore. Então a gente tá bem feliz em estar intituladas nesse nicho aí do crossover que reúne algumas coisas
pesadas e no final acaba saindo essa misturebinha. Uhum, bacana. E, enfim, quando vocês chegam no palco e começam a tocar, né, e vê a galera agitando, assim, né, você falou isso, que você, inclusive, se surpreendeu, né, quando você foi pro abril pro rock, né, e a galera lá cantando e tal. Que tipo de energia que passa, né, essa interação de vocês com a plateia e depois do show, quando os fãs vão conversar e tal? Como é que é essa relação com o público? Pra gente, assim, é sempre uma surpresa e um frio na barriga, porque é engraçado, assim, a gente às vezes não coloca tanta expectativa em algum show, e a gente fala, ah, não, esse show não vai dar uma galera, e pode ser que tenham 10 pessoas. Teve um show que me marcou, porque tinha, assim, sei lá, 20 pessoas vendo a gente, num rolê de tatuagem. Então, meio que a banda não era exatamente o centro das atenções, a gente estava tocando nessa exposição. E aí tinham, sei lá, essas 20 pessoinhas olhando a gente, meio assim de canto, observando. E quando a gente desceu do palco, as pessoas vieram assim, conversar com a gente, tipo, gente, eu amei, isso daqui é super importante. As meninas, ai, eu amo, eu sigo vocês, acompanho, acho tudo. E eu fiquei, caraca, eu não tava dando nada por aquele show. E no final, assim, as pessoas realmente vieram falar com a gente, tipo, obrigada por estarem fazendo isso. Em contrapartida, tem shows em que a gente não entende a comoção. Principalmente assim, quando a gente tá tocando no Cool Metal Fest em São Paulo, a gente fala que assim, é dia de ser estrela, porque todo mundo sabe cantar, tá, sei lá, 500 pessoas amarrotadas fazendo circle pit. Então, pra gente sempre é emocionante. Não importa se tem 20 pessoas, não importa se tem 500 pessoas, não importa se tem 1000 pessoas, sempre é uma emoção diferente. E eu gosto quando eu vejo alguém cantando, a minha vontade é falar assim: vem cantar aqui, deixa eu descansar. Pode subir no palco, que vou ficar aqui só tocando guitarra. Porque eu acho muito legal e é muito impactante você ver uma coisa que você escreveu sendo reproduzida por outras pessoas e as pessoas cantando. Cara, isso não tem preço, sabe? É muito, muito emocionante mesmo. Que bacana. Mas vocês começaram em 2017, né? E 3 anos depois veio a pandemia. Como é que a pandemia, quando vocês estavam com gás total, começando, como é que a pandemia afetou o trabalho de vocês? Ah, assim, a gente teve uma sorte, que né, te falei, de tudo ter acontecido muito rápido. Então, no nosso primeiro ano ali, a gente já tinha feito algumas coisas. E a Escrota não é uma banda que perde tempo, assim, a gente sempre tá fazendo coisas, não importa nada, assim, tá, enfim, é longe, ninguém faz, a gente faz, porque a gente simplesmente colocou uma meta de que a gente queria muito tocar. Então, 2019 foi um ano que a gente fez bastante show e a gente já tinha programado shows de 2020, já tinha investido muito tempo, dinheiro, álbum, etc. Então, a pandemia, obviamente, que causou todo o impacto da pausa, tipo, 2 anos sem a gente poder fazer nada, sem aproveitar nada do nosso trabalho. O nosso álbum saiu uma semana antes da pandemia, então foi simplesmente terrível. O timing não foi muito legal, sabe? A gente perdeu bastante do hype, do investimento que a gente tinha feito. Mas quando a gente voltou em 2021, né? Quando, 2021? Não, 2022, ano passado. 2022 foi quando a gente voltou de fato a poder fazer shows e viajar e tudo mais. A gente realmente viu que não tinha deixado a peteca cair. Então, assim, a gente obviamente sentiu o impacto, a banda poderia estar num outro lugar, mas o lugar onde a gente chegou em 2022, com as turnês e os shows e tudo mais, já foi um lugar muito legal, assim, não foi exatamente ruim que né, a gente esperava, tipo, a galera vai desanimar, vão esquecer que a gente existe e vai dar tudo errado, e acabou a banda, acabou tudo. A gente realmente conseguiu voltar com shows muito legais, com as pessoas realmente sentindo saudades da gente, sabe? Então foi surpreendente nesse sentido. Um período muito difícil, né, para todo mundo, né? Principalmente para quem vive de arte e cultura, né? Sim.
Tem isso também, assim. Que falando em banda, a Escrota não é exatamente uma carreira pra gente, onde a gente tira dinheiro. Então, é Uhum. mais pelas diversões, pelos finais de semana, pela correria, pela mensagem, pela conexão com pessoas e culturas diferentes. Mas não exatamente era o que colocava dinheiro pra gente. Então, nesse sentido, a pandemia não afetou tanto justamente por não ser nossa fonte de renda. Mas, psicologicamente falando, em questão de sentir falta, de não poder ver a Tami como a gente se via sempre, em questão de perda de algumas pessoas próximas por conta da Covid. Enfim, foi um período extremo, né, assim, para todo mundo, e que obviamente também deu bastante tempo para a gente repensar algumas coisas e pensar nos próximos passos, o que a gente gostaria de comunicar. E chegamos às eleições, que também acho que foi um meio que fez parte desse processo de conscientização de tipo, olha onde a gente chegou, e se a gente tivesse talvez um outro direcionamento político, talvez não tivessem morrido tantas pessoas. Então, eu acho que teve a sua importância também histórica nesse sentido. É um momento muito difícil, né? Mas que bom que vocês voltaram. Sim, sim. Legal. E vocês têm 2 discos gravados, é isso? A gente tem dois fulls com esse último, mas a Escroto tem um lançamento por ano, assim, a gente também não deixou de fazer nada, assim, mesmo com a pandemia, a gente já tinha, né, que nem eu disse, lançado uma semana antes da pandemia o full. No ano seguinte a gente lançou um single. Então a Escroto tem um EP lançado em 2018, um split em 2019, um full em 2020, um single em 2021, outro EP em 2022 e agora 2023 outro full álbum. Então esse é o nosso segundo full. Legal. Vocês fazem disco físico? Também fazem, né? Que vocês vendem até nos Todo, shows? todos os nossos lançamentos têm CD físico, só não o single, porque o single entrou numa reprensagem nossa aqui. Então, o single ele não está disponível avulso físico, mas ele está dentro de um outro CD. E a gente tem todos esses lançamentos disponíveis para serem comprados. Como faz para comprar, quem quiser adquirir? Assim como o material promocional da banda, camisetas, bonés, tem algum, Bom, pelo Instagram? hoje é pelo Instagram, hoje, no dia de hoje, exatamente, 26. Mas em breve a gente vai ter um site, ele está em construção. Então, provavelmente daqui a alguns dias já vamos ter tudo isso centralizado numa página oficial. Nos shows também vocês encontram, inclusive estava aqui organizando a mala do Merchan desse final de semana. Então, com a gente, pode entrar em contato no Instagram, que vai estar disponível, e assim que tiver o site a gente divulga também. Legal. E as músicas estão disponíveis todas nas plataformas, Spotify, etc. Sim, todas as músicas estão disponíveis nas plataformas de streaming. É, qualquer versão, tem até versões remasterizadas e tudo mais. Então tem muita coisa dentro do Spotify, do Deezer, Tidal, Apple Music, etc. E também a gente tem vídeos muito legais no YouTube que vale a pena de ver, vídeos de shows ao vivo, vídeos de gravação de clipe, né? Que são, enfim, mais profissionais ali. Então, quem quiser acessar o YouTube e ter um pouquinho do gosto de como é a estética da escrota, os shows, etc., consegue ver também. O que vocês acham, sua opinião, né? O que você acha das plataformas digitais para a divulgação da música dos artistas? Você acha, enfim, é uma é tecnologia, né? Inclusive, muita gente, né? Pessoas mais jovens já vão sempre só no digital, né? O que você acha das plataformas? Você acha também justa a questão da remuneração, né? Eu te pergunto isso porque eu já conversei com outros artistas aqui e a gente ouve sempre as pessoas falando, reclamando de que acham que o ganho não é proporcional, não é justo. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão das plataformas, né? Eu acho que o ganho de uma plataforma de streaming, ele é uma alternativa que é necessária, infelizmente, é que nem trabalhar. Literalmente é igualzinho para mim trabalhar. Porque sempre que eu estou trabalhando, eu estou produzindo muito mais para a empresa
do que de fato eu vou ter a minha remuneração final. E quando a gente coloca uma música dentro do um streaming, é exatamente isso. A gente fomenta o acesso a essas plataformas e a nossa remuneração não é tão bem, né, colocada quanto poderia ser. Mas é justamente isso, é o mercado capitalista. Muita gente opta por não colocar as músicas no Spotify, assim, bandas que realmente prezam por uma via alternativa, acabam colocando, tipo, Bandcamp, que tem menos fins lucrativos, né, do que o Spotify, por exemplo. Mas eu acho que não é a nossa realidade hoje ainda se fechar para isso, até porque a nossa mensagem chega para muitas pessoas através do Spotify. Então, assim, meio que a gente tem que entender que é injusto mesmo, a gente tem que criticar, eu acho que é isso, mas a gente não se fecha a ter as nossas músicas divulgadas lá. E eu faço essa analogia ao trabalho porque de fato é um consumo capitalista sendo explorado, né? E aí quem sofre nessa conta aí são os artistas mesmo. Uhum. Legal. E você, uma curiosidade, você tem disco físico? Vocês fazem para banda? Você compra ainda CD, LP? Eu Ah, eu sou compradora. Eu parei de ser compradora compulsiva, porque eu queria, sabe, fechar coleções e tudo mais. Mas hoje eu tô mais tranquila, assim, eu compro realmente de bandas que eu tenho, sei lá, um apego emocional, ou que eu realmente acho muito legais ao vivo. Então eu acabo comprando, mas já fui pior. Hoje eu sou um pouquinho mais controlada. Eu tenho algumas coisas aqui em casa, assim, eu tenho pilhas de CD mesmo, que são álbuns que eu considero super importantes, então eu adquiri, porque eu acho que é legal ter, de história mesmo. Tem algumas coleções fechadas que não são de metal, tipo, eu tenho todos os CDs da Lana Del Rey, mas não é de metal, então acaba muito que, boa. enfim, a galera nem considera, mas eu considero, porque é a minha coleção. E bandas de amigos também, que eu admiro e que eu gosto dos shows, enfim, também Legal. LP você tem também ou CD, só mais CD? tenho. Recentemente eu adquiri uma vitrola, não tão recentemente já, mas eu tenho poucos álbuns, assim, eu tenho Ride the Light, tenho alguma coisinha do Accept, eu tenho poucos vinis, mas já foi assim, um start, sabe? Eu comecei há pouco tempo, então paciência comigo ainda, que eu ainda vou adquirir mais algumas coisas. Mas eu acho muito interessante, assim, de poder ouvir. A minha vitrola não é exatamente o som, a potência, o profissionalismo, mas já dá para ter um gostinho de como é ouvir esse tipo de mídia. E eu ganhei, então, uns colegas do trabalho, assim, um LP do Queen, que são duplo, então tem dois, assim, e é muito legal de ouvir Queen na vitrola, gente, é muito emocionante, assim, também, eu adoro. Qual que é a diferença? É porque assim, um não exclui o outro, né? Você pode ouvir o streaming, pode ouvir o CD, o LP. Mas, na sua opinião, qual que é a diferença de ouvir um disco num CD, num LP e ouvi-lo num streaming? Por exemplo, esse disco do. Eu acho que é uma questão de, como que eu posso dizer? Sabe, sensorial, de você ter uma experiência mesmo. Porque toda vez que eu coloco o fone, assim, porque geralmente eu tô lavando louça, sei lá, coloco o fone e vou ouvir alguma música no Spotify da vida, ou vejo alguma coisa no YouTube. É uma experiência bem superficial. Eu tô ali fazendo coisas do dia a dia, eu tô ouvindo, às vezes lanço álbum, eu ouço e tal. Quando eu decido colocar um disco de vinil, eu tô pronta para receber todos aqueles barulhinhos, aquele filtrozinho, sabe, do que tá acontecendo, de realmente colocar um disco e colocar a agulha e viver toda essa experiência. O CD eu tenho muita saudade, porque eu gostava muito daqueles trequinhos de colocar CD, que você colocava um e já vinha com fonezinho, assim. Eu achava demais, eu sempre fui uma criança que tinha rádio, porque desde cedo eu gosto de música, então eu sempre tive radinhos comigo. Então eu acho que muda muito a percepção
do momento, da sensorialidade mesmo, de você viver aquilo de forma diferente. Geralmente eu não coloco tipo um fone de ouvido e fico, ah, meu Deus, que experiência incrível. Mas quando a gente coloca um disco de vinil na vitrola, eu não sei, eu me sinto assim, eu me sinto retrô, sabe? Eu me sinto vivendo uma outra época, vivendo aquela experiência de uma maneira diferente. Legal, que bacana. Eu queria aproveitar a sua presença aqui. Eu sempre peço assim para as pessoas entrevistadas algumas sugestões assim de dicas culturais. Não sei, você tem alguma sugestão, por exemplo, de coisas que você tem ouvido? Você citou aí a Lana Del Rey, né? Que você tem a coleção dela. Livros, discos, algum filme que você viu recentemente? Você daria sugestão para gente? Eu sou muito nerd, assim, né? Sempre fui bem nerd de estudar coisas e tudo mais. Tenho lido pouco, quase nada, assim, na verdade, de livros legais. Eu acho que eu parei no tempo nesse sentido, mas eu gostaria de indicar um livro a quem interessar, que é de um autor chamado Truman Capote, chama Sangue Frio. É o meu livro favorito. Então, assim, eu já li e reli algumas vezes esse livro, acho realmente incrível, porque ele tem uma pitada de terror, mistério, só que ele é um filme, ele é um livro de uma situação real, né? Então, assim, o Truman Capote fez história ali, sou muito fã dele, vejam, leiam, no caso, leiam, porque é muito bom. Só uma Ultimamente, assim, curiosidade, você citou aí o A Sangue Frio, né? Esse livro aí que é considerado um marco do jornalismo mais realista, né? Que eles falam jornalista gonzo, que o Truman Capote era representante. Você chegou a ver aquele filme com o Philip Seymour Hoffman fazendo o papel do Truman Capote? eu vi, eu não gostei muito do filme. Eu acho que não, assim, pelo menos na minha percepção, do que eu esperava do Truman Capote, até comprei um outro livro que são cartas que ele trocava com outras pessoas. E eu comecei a ter uma percepção diferente dele, não sei. E aí, quando eu vi o filme, sabe quando dá aquela decepçãozinha de tipo, ah, eu não imaginava que ele era assim. Então, eu não gostei muito, mas também recomendo para as pessoas terem uma dimensão, assim, de como era a personalidade dele, porque no o livro tem absolutamente zero coisa sobre aspecto físico dele, enfim, né, no A Sangue Frio. Ele fala muito de como ele viveu aquele momento e de como foram as entrevistas, mas ele não, de fato, fala de si. Ele só fala da percepção dele sobre as coisas. E aí eu criei um interesse muito grande, obviamente, pela personalidade de Truman Capote, então eu acho que vale a pena nesse sentido. E olha só quem apareceu, o Vladimir Korg, só porque eu falei dele hoje mais cedo. Valeu, Vladimir. Tá mandando um alô para você aí. E tem um filme também da década de 60, Sangue Frio. Você viu esse filme? Não vi esse filme, não sabia nem que ele existia. Existe É, sobre esse livro? sobre o livro, sim, é de 66. É um filme que, inclusive, é estrelado por um ator chamado Robert Blake, que nos anos 70 fez um serial policial chamado Bareta, muito conhecido. E a trilha Caramba, sonora é do Quincy Jones, inclusive usada no filme Kill Bill, um trecho desse. Depois você procura aí, acho que você encontra. vou procurar porque eu tenho muito interesse, assim, o sonho da minha vida é que alguém, sei lá, um Guilherme Del Toro, alguém muito relevante do cenário do terror intelectual, digamos assim, faça uma leitura desse livro para as telas, assim, eu acho que seria incrível poder, enfim, ver o Truman ganhando esse espaço nessa outra mídia, mas eu vou procurar ver porque eu sou muito fã. O meu filme favorito, assim, acho que é a Janela Indiscreta. Eu sou muito fã dessa estética também. Então, eu também já vi muito esse filme, vi várias vezes. Eu gosto muito. Quem não viu, vejam. Eu gosto de filmes, assim, de suspense. E esse filme, ele tem várias coisas, né? Ele não é uma coisa só. Toda vez que eu vejo, eu leio uma coisa diferente que fala sobre a sociedade naquela época, mas também fala sobre a individualidade, a observação do próximo, crime, mistério, enfim, esse filme para mim ele é absolutamente perfeito, adoro ele.
Esse último que ganhou o Oscar, já totalmente contraponto, né? Porque é um filme que tem efeitos digitais e etc e tal. É um filme que eu gostei muito, também me emocionei bastante. Então, para quem não quiser ver um filme antigo, esse novo aí, tudo, todo lugar, todo tempo, eu não sei exatamente o nome, Sim. ele é incrível. Eu realmente amei muito. E eu acho que também vale a pena. Você viu esse filme? Eu vi. É um filme bem louco, né? É um filme bem louco, mas que pra mim foi uma loucura que fez Aham, total sentido, sabe? aham, com certeza. E disco, assim, você tem ouvido alguma coisa interessante que você recomendaria? Olha, eu tenho ouvido muitas coisas antigas, assim, que eu já gosto há algum tempo. É, eu não sei, eu acho que assim, por exemplo, tem uma banda nova de hardcore que eu andei ouvindo bastante, que chama Gel, que é uma banda de umas meninas também. Eu acho que vale a pena para mostrar que, sim, estão começando a surgir outras bandas com mulheres, não tá aqui no Brasil, infelizmente, mas tá aí na cena, tá movimentando, tá ganhando espaço, relevância. Justamente escreve gel como se fosse gel de cabelo. É uma banda de hardcore, enfim, moderna, assim, mais recente, que eu gostei bastante. Em contrapartida, também ouvi muito e muito, e sempre ouço muito, do último um ano e meio pra cá, que é um álbum do Pense, que chama Além daquilo que te cega, que é um álbum com uma capa que eu considero feia. Quando eu vi a capa do álbum, eu falei assim: ah, meu Deus, que capa feia. E aí, o álbum é simplesmente lindo, incrível, que eu gosto tanto dele que eu acho até a capa bonita hoje em dia, sabe? Então, eu tenho ouvido bastante ele, que também traz, enfim, letras em português, né? Fáceis de assimilar e tudo mais. E não sei, tem bastante coisa surgindo nova, mas eu fiquei meio que presa nesse looping por um tempo. E conforme a gente vai tocando também na estrada, a gente vai conhecendo outras bandas. E isso é super legal também de que acontece, né? A gente tem essa possibilidade de conhecer bandas da cena, assim, e começar a acompanhar. Mas hoje eu vou indicar esses dois. Tá certo. Yasmin Amaral, eu queria te agradecer imensamente por você ter participado dessa live hoje aqui para falar do trabalho da Escrota, essa banda maravilhosa, essa banda muito boa, cheia de energia, cheia de peso, letras fantásticas aí falando sobre temas muito importantes aí da nossa realidade, muito legal. E, enfim, te agradeço aí de coração porque eu sei que você está começando uma nova turnê, vai se apresentar sábado em Curitiba, abrindo lá para o Napalm Def, no festival, né? Então, assim, muito obrigado pela gentileza de ter estado aqui hoje, falando da história da banda, da sua história pessoal também, claro, da sua relação com música, com cultura, com arte, e dessa banda fantástica que é a Escrota. Valeu mesmo. Obrigada, Marcelo. Obrigada pelo espaço, pelo convite, por ter esse tempo também para ouvir. E é sempre bom poder falar um pouco sobre as nossas referências enfim, até parar para lembrar algumas coisas que são importantes para a gente, sabe? Então, muito obrigada mesmo. Eu que te agradeço. E queria aproveitar também para agradecer as dezenas de pessoas aí que entraram durante a live aí, fizeram comentários aí sobre o trabalho da Escrota e da nossa convidada Yasmin Amaral. Valeu mesmo, Yasmin. Então, parabéns aí mais uma vez pelo trabalho de vocês e sucesso na turnê. Que sejam, que haja grandes shows aí e que venham muitos e muitos shows, inclusive voltando a Brasília para a gente poder assistir vocês de novo no palco de perto. Sim, em Brasília a gente está voltando, já tem data para voltar, então Ah, fiquem que legal. Que atentos dia? aí. Já temos datas para voltar. Em breve a gente solta a agenda e aí todo Aham. mundo consegue ver as datas que tem próximas aí de vocês. Tá certo, então, Yasmin. Um grande abraço para você. Valeu e até a próxima. Até, obrigada, Marcelo. Valeu, gente. Um abraço. Tchau. Boa noite.